Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. E como de costume, nesse vídeo, vamos fazer uma breve preparação e análise do estudo 41 da revista Sentinela. Esse artigo vai ser estudado na nossa reunião desse fim de semana, 4 a 10 de dezembro. Esperamos mais uma vez que todos vocês, com auxílio desse vídeo, possam tirar bastante proveito dessa preparação. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. Então, o estudo 41, que é a continuação da semana passada, tem um tema muito importante: o que podemos aprender com as duas cartas de Pedro. Temos como base 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas. O que vamos ver? Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com as cartas de Pedro sobre perseverar apesar de dificuldades. Além disso, os anciãos vão ver como podem cumprir com suas responsabilidades como pastores. A pergunta do parágrafo 1: como Jeová usou Pedro um pouco antes de ele morrer? Resposta: por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, ele foi inspirado a escrever duas cartas, primeira e segunda de Pedro. Pedro esperava que essas cartas ajudassem os cristãos depois que ele morresse. Segunda pergunta: por que as cartas de Pedro foram escritas na hora certa? Resposta: porque naquela época os irmãos estavam aflitos por causa de várias provações. Homens com intenções ruins tentavam manchar a congregação com ensinos falsos e conduta impura. Além disso, os cristãos logo enfrentariam o fim de todas as coisas, ou seja, os romanos destruiriam a cidade de Jerusalém e todo o sistema judaico daquele tempo. Agora o parágrafo 3. Por que devemos dar atenção às cartas de Pedro? Porque nós também podemos aprender muito com essas cartas. Afinal, nós vivemos num mundo muito sujo e entre pessoas que não servem a Jeová. Por isso, enfrentamos muitos desafios e, às vezes, pode ser difícil servir a Deus. Além disso, em breve vamos enfrentar uma tribulação muito pior do que a que os judeus enfrentaram no passado. É por isso que os lembretes nas duas cartas de Pedro são tão importantes para nós. Primeiro subtítulo do estudo: continue na expectativa. Parágrafo 4. A pergunta: de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, o que poderia enfraquecer nossa fé? Resposta: de acordo com o texto, algo que poderia enfraquecer nossa fé nos últimos dias seria zombaria por parte de pessoas que não acreditam nas profecias da Bíblia. E realmente, hoje isso acontece, pois alguns fazem piadas de nós porque falamos sobre o fim já por muitos anos. Outros nos criticam dizendo que o fim nunca virá. Então, quando ouvimos esses comentários, talvez de um morador, de um colega de trabalho ou de um membro da família, nossa fé pode ficar abalada. Parágrafo 5. O que vai nos ajudar a continuar esperando com paciência pelo fim? Temos como base 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. É importante que os irmãos leiam esses textos para entender o parágrafo. Vejam a resposta. O que vai nos ajudar são exatamente essas palavras de Pedro nesse texto, porque aí nos lembra que a maneira de Jeová ver o tempo é bem diferente da maneira como os humanos veem. Para Jeová, 1000 anos são como um dia. Além disso, vimos que Jeová é paciente e não quer que ninguém seja destruído. Mas quando o momento certo chegar, Jeová vai acabar com toda a maldade. E nós temos o grande privilégio de usar o tempo que ainda resta para pregar às pessoas no mundo inteiro. Agora, continuando, o parágrafo 6, a pergunta: o que podemos fazer para ter bem em mente o dia de Jeová? Resposta: é bom meditar, se possível, todos os dias, nas bênçãos que teremos no novo mundo.
Já parou para imaginar você num lugar lindo, respirando o ar puro, saboreando uma comida deliciosa e dando boas-vindas aos seus parentes e amigos que ressuscitaram? Ou então, já imaginou ensinar pessoas que viveram muitos anos atrás sobre como as profecias da Bíblia se cumpriram? Meditar nisso vai ajudar você a continuar na expectativa e a confiar que o fim está muito perto. Segundo o subtítulo do estudo, Vença o medo do homem. O parágrafo 7. Como o medo do homem pode nos afetar? Nós sabemos que o dia de Jeová está bem perto. Por isso, queremos fazer o nosso melhor para pregar as boas novas aos outros. Só que às vezes, dependendo da situação, podemos ficar sem coragem, porque podemos ceder ao medo, assim como aconteceu com Pedro. Parágrafo 8. O que pode nos ajudar a vencer o medo do homem? Temos o texto de 1 Pedro 3,15 para ler. Após a leitura, vejam a resposta. O que pode nos ajudar é acatarmos o conselho de Pedro de santificarmos o Cristo como Senhor no nosso coração. Ou seja, caso ficarmos nervosos ou com medo de pregar as boas novas a alguém, podemos nos lembrar do nosso Rei e tentar visualizar Jesus governando nos céus, rodeado de muitos e muitos anjos, e que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele mesmo prometeu: Estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Terceiro subtítulo do estudo: Tenham intenso amor. Parágrafo 9. Como Pedro deixou de mostrar amor em certa ocasião, temos uma imagem. Lembrando aos irmãos, não vamos colocar as gravuras no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las brevemente para os irmãos comentar, caso o irmão que vai dirigir a sentinela pergunte aí na sua congregação. Veja a resposta primeiro. Pedro cedeu à pressão e se recusou a comer com os irmãos que não eram judeus. O apóstolo Paulo disse que essa atitude era um fingimento. Pedro aceitou essa correção e aprendeu uma lição. Em suas duas cartas, ele destacou bastante que não devemos apenas sentir amor por nossos irmãos, mas também mostrar esse amor. E é exatamente isso que podemos observar nessa gravura. Pedro alegre, demonstrando amor por outros irmãos, mostrando que ele aceitou a correção de Paulo humildemente. E a descrição diz aí que as duas cartas que ele escreveu nos ensinam a mostrar amor pelos nossos irmãos. Então, um excelente exemplo para nós também. Parágrafo 10. O que pode nos ajudar a mostrar amor fraternal sem hipocrisia? Temos como base 1 Pedro 1:22. Resposta: para ter esse amor fraternal, precisamos obedecer à verdade. Essa verdade inclui o fato de que Deus não é parcial. Nós não estaremos obedecendo à ordem de Jesus se mostrarmos amor por alguns na congregação, mas por outros não. É claro que podemos ter mais afinidade por algumas pessoas, assim como Jesus tinha por alguns dos seus apóstolos. Continuando, agora o parágrafo 11, o que envolve amar uns aos outros intensamente de coração. Nesse contexto, amar intensamente significa amar alguém mesmo quando é difícil mostrar amor por essa pessoa. Por exemplo, o que você faria se um irmão ofendesse ou magoasse você? Nossa primeira reação talvez fosse pagar na mesma moeda, em vez de mostrar amor. Mas Pedro aprendeu com Jesus que esse tipo de reação não agrada a Jeová. Então, se você tiver intenso amor pelos irmãos, você vai ser bondoso com todos e tentar entender a pessoa, mesmo quando for ofendido. Parágrafo 12. Temos duas perguntas. A pergunta A. Ter intenso amor um pelos outros nos ajuda a fazer o quê? Resposta: esse tipo de amor nos ajuda a perdoar não apenas alguns pecados, mas uma multidão de pecados. Parágrafo 12, pergunta B. De acordo com o vídeo, não deixe nada atrapalhar nossa união. O que você pode se esforçar a fazer? Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem a resposta. Veja como eu coloquei. Realmente, de vez em quando, todos nós temos dificuldades para perdoar, mas independente das diferenças, conforme vimos no vídeo, para Jeová nos perdoar, é importante darmos os passos necessários para perdoar nosso irmão e fazer as pazes com ele. Bastante subtítulos, não é, irmãos, nesse estudo.
Quarto subtítulo do estudo: Anciãos, cuidem bem da congregação. Parágrafo 13. A pergunta: que desafios os anciãos enfrentam para encorajar os irmãos? Resposta: os anciãos têm o desafio de encontrar tempo para cuidar dessa designação tão importante. Afinal, eles precisam cuidar primeiro de sua própria família em sentido físico, emocional e espiritual. Além disso, eles precisam dar um bom exemplo na pregação e ao preparar suas partes nas reuniões, assembleias e congressos. E alguns ainda têm a responsabilidade de ajudar numa comissão de ligação com hospitais ou ajudar o departamento local de projeto e construção. Agora o parágrafo 14. O que pode ajudar os anciãos a pastorear o rebanho, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Resposta: algo que pode ajudar é orar e falar para Jeová como está se sentindo. Pedro escreveu: se alguém serve, faça isso na força que Deus fornece. Talvez os irmãos estejam passando por problemas que não serão completamente resolvidos neste sistema de coisas. Mas os anciãos devem se lembrar que o pastor principal, Jesus Cristo, pode fazer muito mais por eles do que os anciãos podem fazer. Então, o que Jeová quer que os anciãos façam é simplesmente amar e pastorear os irmãos e se tornar exemplos para o rebanho. Parágrafo 15. Como um ancião chamado William pastoreia a congregação? Temos uma imagem. Vamos ver a resposta primeiro. Quando a pandemia da Covid-19 começou, ele e os outros anciãos fizeram questão de entrar em contato com cada irmão de seu grupo. Então, quando ele observava que um irmão estava passando por problemas, ele escutava com atenção para entender exatamente como o irmão estava se sentindo e do que ele precisava. Daí, William tentava encontrar algumas publicações ou vídeos no site para conseguir encorajar o irmão. E podemos observar nessa gravura, provavelmente, o irmão William fazendo um pastoreio na pandemia para um irmão que estava precisando de ajuda. Ele está com a Bíblia aberta e considerando alguma matéria de ajuda para aquele irmão. Então, um excelente exemplo para os anciãos hoje. E interessante também é que o irmão William já está com a idade avançada. E mesmo tendo muitas responsabilidades e ocupações, ele amorosamente está tirando tempo para ajudar esse irmão. Um excelente exemplo para nós e mostrando o amor que Jeová tem por cada um de nós, por usar esses amorosos irmãos para nos ajudar nesses momentos que precisamos. Quinto e último subtítulo do estudo: deixe que Jeová complete seu treinamento. Parágrafo 16. De que modos podemos aplicar as lições que aprendemos com as cartas de Pedro? Por exemplo, você gostaria de passar mais tempo meditando nas bênçãos que terá no novo mundo? Você gostaria de dar mais testemunho na escola, no trabalho ou em alguma outra situação? Consegue ver algumas maneiras em que poderia mostrar amor pelos irmãos mais intensamente? E vocês, anciãos, estão determinados a pastorear o rebanho de Jeová de todo o coração? Talvez você perceba que precise melhorar em algumas áreas, mas não deixe que isso o desanime. O Senhor é bondoso e Ele vai ajudar você a fazer as mudanças necessárias. Parágrafo 17. Qual vai ser o resultado se perseverarmos e deixarmos Jeová nos treinar? Resposta: se assim como Pedro perseverarmos e aceitarmos ser treinados por Jeová, vamos receber a recompensa da vida eterna. Dessa forma, vamos conseguir alcançar o alvo da nossa fé, a salvação. Muito bem, irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Que lembretes Pedro nos deu sobre a primeira pergunta de recapitulação: continuar na expectativa do dia de Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6. Pedro nos lembrou que nos últimos dias surgiriam zombadores que tentariam enfraquecer nossa fé, dizendo que o fim não viria, mas que não era para darmos ouvidos a eles. Afinal, a maneira de Jeová ver o tempo é bem diferente da maneira como os humanos veem. Ele disse que Jeová é paciente e não quer que ninguém seja destruído. Mas quando o momento certo chegar, Jeová vai acabar com toda a maldade. E nós temos o grande privilégio de usar o tempo que ainda resta para pregar às pessoas no mundo inteiro.
Além disso, ele lembrou também a importância de termos bem em mente o dia de Jeová. Podemos fazer isso por meditar, se possível, todos os dias, nas bênçãos que teremos no novo mundo. Isso vai nos ajudar a continuar na expectativa e a confiar que o fim está muito perto. Segunda pergunta de recapitulação. Que lembretes Pedro nos deu sobre vencer o medo do homem? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 8. Pedro nos lembrou a importância de santificarmos o Cristo como Senhor no nosso coração, ou seja, caso ficarmos nervosos ou com medo do homem ao pregar as boas novas, podemos nos lembrar do nosso Rei e tentar visualizar Jesus governando nos céus, rodeado de muitos e muitos anjos, e que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele mesmo prometeu: Estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Última pergunta de recapitulação. Que lembretes Pedro nos deu sobre ter intenso amor pelos nossos irmãos? A resposta fez um resumo dos parágrafos 10 e 11. Pedro nos lembrou da importância de termos amor fraternal sem hipocrisia por todos os nossos irmãos. Ele também disse para amarmos uns aos outros intensamente de coração, ou seja, isso envolve ser bondoso com todos e tentar entender as pessoas, mesmo quando somos ofendidos. Irmãos, então, esse foi a nossa preparação e análise do estudo 41 da revista Sentinela, que vai ser considerado esse fim de semana, 4 a 10 de dezembro. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho que vocês têm com o nosso canal. É um grande privilégio e um prazer estar junto com vocês aqui para sermos encorajados e aprendermos mais sobre Jeová. Esperamos que esse vídeo possa ser de grande ajuda na sua elaboração de resposta e que Jeová te abençoe para que você possa comentar nesse estudo. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo e também, se desejar ajudar ainda mais, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que vão preparar esse artigo. Tenha um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até os próximos vídeos.